as 7 últimas coisas do livro do Apocalipse. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, versos 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20 e 21. E à medida que nós formos explanando, nós vamos estar aqui contextualizando cada versículo para a glória e honra do nome do Senhor. O livro do Apocalipse, nós sabemos que foi escrito por João entre 85 a 95 anos depois de Cristo. João foi levado prisioneiro à ilha de Patmos, e Patmos significa mortal ou então morte. João foi levado para essa ilha para ser morto, para morrer lá, porque havia muita umidade naquela ilha. E a palavra grega para Apocalipse significa descobrir, revelar. E a segunda palavra para Apocalipse é entachie, que quer dizer acontecerá, ou então acontecerá abruptamente. Ou ainda revelação para o futuro. 7 é o número predominante do livro do Apocalipse. São 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 tronos, 7 taças, 7 espíritos, 7 estrelas. E lá no livro de Gênesis fala da entrada do pecado, da maldição, do triunfo de Satanás, da exclusão do homem. Enquanto que no livro do Apocalipse fala da derrota do pecado, da derrota da maldição, da derrota de Satanás e o acesso de volta à árvore da vida. E no capítulo 22, que nós vamos estar agora meditando, os mistérios de Deus. Com esse capítulo podemos decidir onde servir a Jesus. E nesse mesmo capítulo tem lá uma lista dos que não herdarão o reino do céu e dos que herdarão através dos seus testemunhos. Está lá no versículo de número 15, se você quiser conferir. No versículo 6, ora, falando, diz a Bíblia: disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No versículo 6, a Bíblia está falando dos últimos ensinos, a fidelidade da palavra de Deus. Se ele falou que vai acontecer, porque vai. Nós estamos aqui no último livro da Bíblia. Sabemos que são 66, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. E está aí toda a palavra de Deus nos orientando, nos conduzindo a uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 6 vem dizendo das coisas que em breve hão de acontecer. Quem já um dia se deparou com a Bíblia, ele já pode ser tido como avisado, porque Deus está falando, Deus está avisando, as igrejas estão pregando, há muitos testemunhos, conhecemos diversos irmãos de inúmeras denominações, a terra já foi quase que totalmente preenchida com a pregação do Evangelho, faltando ainda algumas nações, mas eu creio que isso não demora, haja visto a grande prosperidade, a grande evolução dos meios de comunicação e certamente, mesmo que os governos não queiram, a palavra de Deus por um grande milagre será pregada a esses últimos que ainda restam, e então virá todas as coisas. E no versículo 6 diz a Bíblia: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Está no livro do Apocalipse, no versículo 6, os últimos ensinos. A segunda coisa nós vimos ali no versículo 7, a última bem-aventurança por Jesus. Aleluia. No versículo 7 diz assim: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar a palavra
porque é a mesma palavra que irá julgar todas as coisas, as nossas atitudes, as obras da humanidade, irá julgar todo aquele que aceitar ou não aceitar a Jesus Cristo. Aleluia! Deus está com você. Se Deus está com você é porque você guarda a palavra. Se você guarda a palavra, então significa que Deus está na tua vida. E no versículo 7, a segunda coisa, a última bem-aventurança, porque Deus está falando desde o início, profeticamente, nas entrelinhas da sua Bíblia até o seu final, que Jesus vai voltar. Não só registra a Bíblia a profecia da vinda do Messias, como ele já veio em Israel para os judeus, sendo ele morto e ressurreto ao terceiro dia, como também a Bíblia registra diversas passagens que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. Por isso que a Bíblia diz que é bem-aventurado, muito mais do que feliz, aquele que guarda a profecia deste livro que diz: eis que cedo venho. Aleluia! A terceira coisa está no versículo de número 14, a última promessa. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Só entrará nos céus de glória somente salvos. Será devolvida então a árvore da vida, só entrará pela porta, como diz aqui o texto, entrar na cidade pelas portas. Ninguém poderá entrar lá por um atalho, ou pela janela, ou pelo telhado, ou então, aleluia, por um outro lugar. Somente entrará pelas portas. É a última promessa na Bíblia. Está no versículo de número 14. Muito mais do que feliz aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós sabemos que é pelo poder maravilhoso do sangue que nós podemos chegar até a presença de Deus. Entre Deus e nós está o poderoso sangue de Jesus, porque se Deus nos olhasse do trono de glória sem a cobertura do sangue, nós seríamos fulminados, porque ainda estamos na carne, ainda estamos na natureza humana pecaminosa, aleluia. Mas como chegamos em oração diante de Deus através do sangue, o Senhor Deus sabe quem é que está diante dele, mas o sangue de Jesus nos justifica no momento da oração, e Deus nos ouve por causa do sacrifício do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E lá a quarta coisa, o último convite, está no versículo 17. Ninguém pode se queixar de que um dia não ouviu um convite do Senhor. Ninguém poderá reclamar de que um dia recebeu um convite dizendo: venha à igreja, escute a palavra. Ninguém poderá se queixar de que Deus não o convidou. A Bíblia está dizendo no versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 17, o último convite é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que está fazendo com que você escute essa programação, e o Espírito Santo de Deus foi que te moveu a estar aí do outro lado. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra juntamente com a noiva, a sua igreja. O Espírito Santo trabalha até hoje. A noiva de Jesus, a igreja em suas mais diversas denominações estão trabalhando também, dizendo: vem, fazendo os seus convites, lançando os seus convites através do rádio, da internet, dos televisores, lançando o seu convite através de panfletos, do evangelismo. Enfim, Deus está convidando muita gente nessa última hora, na hora derradeira. É claro que nós sabemos que há muitos que ouvem e muitos ainda, milhões de milhões, que negam o convite, não aceitam o convite de ir à igreja, de aceitar a Jesus, aleluia, renunciam a chamada, aleluia, de salvação para suas vidas.
E a Bíblia ainda diz que o Espírito Santo trabalha, a igreja prega, e aquele que está dentro da igreja também, que aceita Jesus, esse também leva a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia ainda diz no versículo 17: quem tem sede, venha. A Bíblia está dizendo que só pode matar a sede Deus. Só Deus pode matar a tua sede. Quem sabe você que está aí do outro lado sente uma sede espiritual. Somente Deus é que pode saciar a tua sede. Você, quem sabe, não alcançou a felicidade que tanto espera, fez vários projetos, todos falharam. Você não encontrou a verdadeira felicidade. Eu venho te dizer nessa oportunidade que só Deus, só Jesus, aleluia, pode saciar a tua sede para a glória e honra do nome do Senhor, como aquela mulher samaritana que Jesus encontrou lá no poço de Jacó. Aleluia, ela disse: eu te dou água, e Jesus disse: essa água que tu me dá, tu tornará a ter sede, mas a água que eu dou, essa nunca mais você tornará a ter sede. Jesus estava falando de uma sede espiritual saciada pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Totalmente gratuita, diz a palavra do Senhor, se você quiser, sem dinheiro, aleluia. Deus faz aqui no versículo 17 um apelo individual para quem quiser, porque o Espírito está pregando, a igreja está pregando, os homens, os irmãos estão pregando, e aquele que aceitar ao Senhor como Salvador, nesse último convite, ainda alcançará na hora derradeira a salvação da sua própria vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus tornará a devolver a água, a árvore da vida. E está dizendo aqui no versículo 7, a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gênesis 2,17, Deus diz: não comerás desta árvore. E aqui Deus está dizendo: quem quiser, tome de graça da água da vida. Em Gênesis a proibição, e no Apocalipse a liberação, aleluia, do poder do Espírito Santo para a igreja e para aquele que quiser. O convite está feito, o Espírito trabalha, as noivas do Senhor estão aí, e aqueles que estão aceitando a Jesus estão também levando a poderosa palavra de Deus. E a quinta coisa, no versículo de número 18 e no versículo de número 19, a última advertência. Nós estamos vendo aqui as 7 últimas coisas do livro do Apocalipse. Em primeiro, os últimos ensinos. Em segundo, a última bem-aventurança por Jesus. Em terceiro, a última promessa. Em quarto, o último convite. E em quinto, a última advertência. Aleluia. Diz assim a Bíblia: eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesses livros. Quem acrescentar as pragas já estão avisados. Aleluia. E nós sabemos que muitos por aí estão pegando a Bíblia, usando ao seu bel prazer e colocando coisas que não estão nela. Aleluia. E quem tirar, diz a Bíblia, perderá da árvore da vida. Muitos tiram versículos e interpretam ao seu bel prazer, com suas conveniências, tirando partes essenciais da palavra de Deus sem o seu contexto. E a Bíblia está dizendo que esses perderão parte da árvore da vida. O perigo da manipulação da Bíblia, da manipulação errada das Escrituras, o perigo de
humanizarmos a palavra do Senhor, o perigo de comercializarmos a Bíblia Sagrada ou fazermos da palavra do Senhor um verdadeiro comércio, o perigo de sonegar informações que a palavra do Senhor diz. Por exemplo, diz a palavra do Senhor que Deus dá vida e que Deus atira também. Se Deus dá, Ele tira, que Deus exalta e Deus humilha, que em tudo está nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus é que cura, mas Ele também faz a ferida, e nós precisamos entender que Deus é amor, mas Deus é juízo também. A sexta coisa que nós vimos no livro do Apocalipse, no capítulo 22, o último aviso, lá no versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. João estava testificando do que ele mesmo ouviu na revelação da ilha de Patmos. O último aviso. Jesus está dizendo: cedo venho. A Bíblia está falando, a igreja está falando, o Espírito está falando, os irmãos estão falando que Jesus está voltando. O próprio Jesus está dizendo, está aqui na sua epígrafe em letras vermelhas, no versículo 20, certamente cedo venho. É a própria palavra do próprio Jesus, cedo venho. O próprio João diz: vem, Senhor Jesus. O que nós estamos dizendo, vem, Senhor Jesus, será que nós estamos preparados? A Bíblia está avisando, a Bíblia está advertindo, a Bíblia está orientando, a Bíblia está convidando, a Bíblia está fazendo promessas, a Bíblia está advertindo e a Bíblia está dizendo as últimas coisas para a glória e honra do nome do Senhor. E a sétima coisa que nós vimos aqui no livro do Apocalipse, aleluia, que é a última benção. Versículo de número 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Termina o livro do Apocalipse, o Senhor desejando a graça, o próprio João transliterando a vontade de Jesus, que a graça tomasse conta daqueles que servem ao Senhor, que a graça do Senhor fizesse parte da igreja, que a graça do Senhor tomasse conta da terra, que a graça do Senhor fosse predominante em todos os sentidos. Esse é o desejo do nosso Deus. Termina a Bíblia abençoando a quem aceitar o Senhor. É pela graça. Efésios capítulo 2, verso 5, diz a Bíblia que é pela graça. Graça é favor imerecido em tudo que for fazer, aleluia, ou realizar. Tudo nós dependemos da graça, é pela graça. Se formos falar só da graça, nós vamos ter muito assunto aqui, aleluia. É pela graça que nós não morremos, é pela graça que não infartamos, é pela graça que trabalhamos, é pela graça que criamos os filhos, é pela graça que entendemos, é pela graça que dizimamos, é pela graça que ofertamos, é pela graça que oramos e Jesus cura, Jesus liberta, é pela graça que Deus opera, é pela graça que nós estamos aqui, e tudo isso seja o nome do Senhor grandemente louvado. No livro do Apocalipse, as 7 últimas coisas que diz, os últimos ensinos, versículo 6, a última bem-aventurança, versículo 7, a última promessa, versículo 14, o último convite, versículo 17, a última advertência, versículo 18 e 19, o último aviso, versículo 20, a última bênção, versículo de número 21. Receba essa palavra aí em nome do Senhor Jesus Cristo e tome uma decisão nessa noite por aceitar, reconciliar, tomar uma posição diante da presença do nosso Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém.